Olá pessoal, tudo bem? RH por aqui. E o nosso tema é a realidade do caminho do empreendedor. E estamos no segundo tópico, medo. RH, por que é interessante e é importante a gente falar de medo? O medo é uma coisa que nos mantém vivos. Talvez você não tenha clareza disso, né? Porém, o medo também é uma coisa que pode tanto nos ajudar a nos manter vivos, a nos privar de situações de risco, como também pode nos bloquear para a vida. É bem provável que você saiba que muitos, a maioria dos brasileiros, gostariam de ter o próprio negócio, gostariam de trabalhar para si. Mas por que que a grande maioria nem tenta? E segue outras carreiras, né? E os que tentam, geralmente ficam pelo caminho, só começam e já desistem bem ali no início. Bom, nós temos acesso ao medo através de informação, quando a gente sabe que uma coisa é perigosa e decide não fazê-la, através do conhecimento, que é quando você descobre, te falo, que se pôr a mão no fogo, por exemplo, vai se machucar. E aí você vai lá e coloca e realmente machuca. E aí você não faz mais. E através da experiência, que é essa que eu acabei de citar também, mas quando você faz uma coisa que você não sabia que era perigosa, que poderia ter algum prejuízo, e tem. A partir de então, você não repete mais essa ação. Então, nós conhecemos o medo através dessas três experiências. O medo serve como um mapa para a gente nos orientar na vida, mas ele não pode ser um bloqueio, ou seja, uma coisa que vai nos privar de escolher trajetórias na nossa vida. Toda vez que o medo se torna o nosso guia, a gente para de viver. No tópico passado eu falei de ambiente. Olha para vocês verem o tanto que é interessante. Quando eu falo de ambiente de vida, ambiente das pessoas que você mantém na sua vida, e você passa por uma tribulação muito forte, um momento de escolha, que aquilo tira a nossa sanidade de tomada de decisão, nós tendemos a escutar as pessoas que estão à nossa volta. E aí é onde pesa muito a questão do ambiente. Porque se você tem pessoas à sua volta, aquelas que você leva consigo para a sua vida, que são do Aue, que não estão totalmente, nem um pouquinho ligadas com o seu propósito de vida, com aquilo que você quer viver na sua vida, como é que elas vão te orientar? Primeiro, que elas não vão ter métrica para isso. Segundo, se essas pessoas não têm métrica e nem compromisso com as próprias vidas, também não terão com a sua, é bem provável, como a maioria das pessoas, elas vão te orientar pelo medo, com base no medo. E o medo vai se tornar o seu norte. Toda vez que o medo é nosso norte, nós paralisamos a nossa vida. É bem provável que você já tenha escutado uma história que fala o seguinte, que o local onde tem mais sonhos mortos é no cemitério. Porque muita gente que quis ser alguma coisa e nem tentou, que quis viver uma vida e nem tentou, que quis um monte de coisa, mas por medo jamais saiu do lugar. Lembre-se que as pessoas que vivem com medo, que não tomam decisões, que não fazem escolhas, a vida costuma escolher por elas. E aí elas começam a ter uma vida muito ligada à ansiedade. Uma vida ansiosa por si só. Por quê? Quando você não faz as coisas que você no fundo quer fazer, você por dentro começa, o seu organismo começa a trabalhar de forma diferente, de forma descompensada. Daí você começa a se tornar uma pessoa mais ansiosa, a conviver com ansiedade. A ansiedade evolui para uma série de coisas, inclusive depressão, que tende a te paralisar. De um jeito ou de outro, caminhando para uma coisa ou para outra, vai te paralisar. E aí a gente tem que lembrar da onde que vem tudo isso. A ansiedade geralmente é excesso de passado ou excesso de futuro. A ansiedade também pode ser gerada pelo medo de viver, pelo medo de fazer escolhas. E aí você vai ficar com aquela pressão, com aquela ansiedade das coisas que você não faz, da vida que você não vive e da sua realidade. Ou seja, de novo, excesso de passado, excesso de futuro e zero de presente. Quero partilhar com vocês uma experiência particular. Recentemente fiz várias escolhas e tive que mudar de novo e mudar novamente. Não estou falando de endereço, eu estou falando de projeto. Por quê? Porque era para abrir uma empresa e aí na hora que foi mexer não estava dando certo, vamos mexer com outra empresa. Na hora que eu fui fazer a prospecção de mercado apareceu uma outra oportunidade em outro mercado, só que a coisa não andava. E isso começou a me deixar ansioso, começou a me deixar nervoso. Por quê? Porque já estavam se passando 5 meses e nada acontecia. Note que o medo de tomar a decisão, o medo de talvez tomar frente, peito aberto e falar vou enfrentar, nos descompensa. E não era isso que estava faltando para mim, era influência do ambiente que eu estava inserido, estava me fazendo mal e eu não percebi. Note como
A realidade do caminho do empreendedor depende de várias questões que funcionam ao mesmo tempo e você tem que estar ligado em todas elas, analisando todas elas o tempo todo. Portanto, meu amigo, minha amiga, tenha muito mais medo de não fazer nada, de ficar exatamente onde você está, de ficar parado no tempo e não agir para aquela vida que você quer viver. O medo, ele é real, ele existe dentro de nós. A maioria das coisas que nós temos muito medo jamais vai acontecer. E essas coisas que nós temos muito medo, muitas vezes se tornam reais porque o medo nos paralisou. A gente não agiu, não viveu e veio para a realidade tudo aquilo que a gente mais temia. Então lembre-se que o medo serve como uma advertência para você mensurar se aquilo vale a pena ou não para a sua vida, se aquilo vale o risco ou não, se aquele risco está ligado com os seus propósitos, com os seus sonhos, com aquilo, com a vida que você quer viver, mas ele não serve para ser o seu guia, senão ele vai te paralisar. Vem comigo, essa é a segunda parte, está fazendo sentido para você? Você é empreendedor, empreendedora, quer seguir carreira no empreendedorismo? Me segue, ativa o sininho, passa para os seus amigos que você sabe que está também seguindo essa carreira no empreendedorismo. Vamos que vamos!